Boa noite, forrozeiros e forrozeiras do Aconteceu. Hoje nós estamos aqui com a minha deusa, Janaína Pereira. Arrumando a mala. Arrumando a mala após o show que ela teve junto com o Miltinho aqui na Casa São Jorge. Show maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho da Jana, deixar ela se apresentar, vocês conhecerem um pouquinho mais da Janaína, um pouquinho mais do trabalho dela e conhecer um pouquinho mais do nosso forró, inclusive esse forró diferenciado que o Miltinho faz, que é o forró de viola. Janinha, fala um pouco de você, da tua carreira, pro pessoal que ainda não te conhece e mesmo para quem é teu fã, para saber mais de você. Quanto tempo que você tá nessa carreira? Como que começou? Olha, de palco, eu vou falar, ninguém vai acreditar, mas de palco eu tenho 25 anos. Ai, tá vendo? Porque eu faço teatro desde os 15. Mas agora, como musicista, eu comecei tarde até. Eu comecei com 21 para 22, com o Miltinho. Ele que me descobriu, ele e o Triberbolino que me descobriram. Eu estudava na USP, fazia a escola de arte dramática e fazia aulas de dança popular com o Tião Carvalho no grupo Cupuaçu, aula de percussão e o coral da USP com Paulo Dias. Então eu fui aprendendo muita coisa de folclore. Quando ele me viu no Morro do Querosene batendo tambor com a molecada lá e ele achou que eu dava um gás, mas eu não sei o que foi que ele viu em mim naquela época não, porque eu aprendi muita coisa bem depois. Demorou pra eu achar que eu tinha aprendido alguma coisa ainda. Mas enfim, aí um belo dia eu saí da EAD, a gente já se conhecia e tal, mas eu nunca tinha cantado com ele nem nada. Eu saí da EAD, fui lá ver o Trio Virgulino, no Galpão 16, e aí você tava lá, e aí me viu cantar com as minhas amigas do teatro na época eu bebia. Isso ajudou muito, perder a timidez. Isso ajudou muito, perder a timidez. Porque aí minhas amigas, tá todo mundo bêbado. Você é cantora, você tem que subir e cantar. Renata Mello falava isso pra mim. Tava ensaiando as Domésticas ainda. Aí foi todo o elenco do Domésticas no galpão, eu levei, não é por forró. E aí as meninas me empurraram por cima do palco e eu cantei. Eu nem sabia que eu sabia tanta música, mas o Enoque ia perguntando, você sabe essa? Sei. Sabe essa? Sei. Que tom? Ah, meu filho, me faz pergunta difícil. Aí ele falava, não, mas eu sei. E ele tem um ouvido tão bom. Sim. Que ele ia achando meus tons, assim, de ouvir a minha voz, ele já sabia que tom que eu cantava todas as músicas. Ele perguntava, essa aqui você sabe? Eu dizia, sei, essa sabe, sei, essa sabe, sei. Fiquei uma meia hora cantando. E me divertindo, tipo, me achando a cantora, né? Mas tá bem, pra mim, ia ser aquilo lá, ia ser uma vez só. Eu não tinha preocupação nenhuma com aquilo, fazia teatro, não tinha nada a ver. Até que eu comecei a fazer um espetáculo com o Gero Camilo, chamado A Profissão. Texto dele, trilha sonora minha e dele. Só que esse negócio não dava dinheiro. A gente ganhava mal, cara. Porque a gente tinha que arcar com todas as despesas, era independente, não tinha incentivo, não tinha lei de incentivo à cultura que nem tem hoje, não tinha digital, não tinha nada. Era na raça mesmo. E eu ganhando mal pra caramba. Nesse momento, por coincidência, um belo dia... Nosso querido Josu, o DJ campineiro mais charmoso. Opa! E ele me incentiva, porque ele toca minhas músicas no forró. Toca. Eu sei. Vamos marcar entrevista também, hein, Josu? E aí você subiu. Me viu um belo dia e falou, você podia vir dar uma canja comigo um dia desse, né? Eu falei, claro, Sim. lógico, vou sim, viu? E ia muito ver ele, o Chica, conhecia o Chica do grupo Ornitorrinco, porque o Chica trabalhava com o Cacá Rossé, enfim. Continuei frequentando shows. Um belo dia ele me chamou, tá, canja, eu dei e nunca mais saí da banda. Larguei o teatro, nunca mais voltei pro teatro e nunca mais larguei o forró. E assim foi. Até que um belo dia ele falou pra mim, olha, eu acho que você já está preparada para ter sua própria banda. Eu falei, não estou. Ele disse, sim, você está. Eu digo, não estou. Ele, quer ver como está? Aí eu montei uma banda. Mesmo assim, insegura, fiquei com ele mais um ano. Ela já tava com o bicho de pé, fazia um mês. Tava te tapeando. Traindo. Não tava. Aí eu falei, você não nasceu pra ser back vocal, não. É que nem Alba Ramalho fazendo back vocal pra Zé Ramalho. Tem que ser uma estrela. Mas a gente, quando a gente quando não é esse o objetivo da gente, porque o meu objetivo era dirigir teatro, era dirigir as pessoas, era estar por trás das câmeras, não na frente. Eu te entendo. E
você falou, você não sabe se o que você tá fazendo tá bom. A gente nunca tem muita noção, assim, os outros é que dão esse parâmetro pra gente. Eu vou ficar lá me achando, se eu sou louca? Não sei. Mas eu ainda fiquei, mesmo assim, ainda fiquei mais um ano, quase, tocando nas duas bandas. Tocava com o Beach Band, mas eu não queria sair do meu time, que eu falava, não, gente, aqui é meu conforto, eu não quero sair da zona de conforto. Entendi. Mas aí o belo dia ele falou, você acha que tá na hora? Vai. Chega. Você não vai acreditar há quanto tempo que eu acompanho teu trabalho e qual que foi a primeira vez que eu tive contato com a Janaína. Qual que foi? Foi no buraco do Tatu, em Itaúnas. Você com o trio virgulino, de cabelo curto ainda, cantando Ovelha Negra. Capaz, e bem gordinha. Ah, não. Era naquela Eu lembro que você estava com o cabelo curtinho, o cabelo mais curtinho. Isso tem mais de 10 anos, Janinha. Bem mais. Bem mais. Foi a primeira vez que eu fui para Itaúnas. Eu lembro que o buraco era lá embaixo, era buraco bem mesmo. Mais, olha só. Tem buraco. Eu fui, foi... É que a gente entrega idade, amiga. Tá bom, foi em 90 Então, foi. Foi. Senão a gente entrega a idade. Mas eu não tenho vergonha de dizer nenhuma. Eu também não. Tenho 40 anos, pelo menos 19, mas tenho maioridade no forró. Já uns 19 anos de forró, 15 com o bicho de pé. E comemorou os 40 dias, que nem eu falei? Sim, os 40 dias. Aí, 2 anos só dançando, 2 anos tocando com meu padrinho. E a noite. Depois com os outros padrinhos também, que também são meus padrinhos, o Trio Virgulino. Eu tenho vários padrinhos, na verdade. Todo mundo que me conhece acaba me apadrinhando, assim, porque eu fico pegando no pé, fico mandando mensagem, eu ligo. Eu sou tipo tiete mesmo. Não, e é assim, é uma coisa que eu também quero deixar registrado, que é uma das coisas que mais me apaixona no forró, é a abertura que vocês dão pra gente, né? O Aconteceu no Forró, ele só acontece por causa de vocês. E a receptividade de vocês com as pessoas que vêm no show, com o carinho que vocês têm, com as pessoas que curtem o trabalho de vocês. Mas é claro, porque a gente faz isso pra essas pessoas, não é para nossos umbigos. Não, e assim, mas é uma coisa assim, que o pessoal às vezes, quem não conhece, não sabe que a Jana do palco é a mesma Jana agora do bate-papo, é a mesma... Não, porque a do bate-papo é pior. Fala mais, né, que aquela hora que eu tava filmando, né, mas não tudo bem. Você jura por Deus que você vai cortar, né? Não pegou, né, então... Mas isso é muito legal, sabe? E assim, uma das maiores alegrias que eu tive foi poder te conhecer melhor, a gente poder ter esse contato e de repente, aquela que era a minha ídola, de quem eu era fã, hoje eu posso pegar e falar assim, eu sou amiga. Eu posso não ser aquela amiga, mas a gente é amiga, sabe? Claro. A ponto de se encontrar, conversar e poder falar um pouco de alguma coisa. Eu acompanho muitas coisas que você escreve, são muito lindas. Engraçada, porque eu tenho muitas amigas, que hoje são minhas amigas, que eram minhas fãs. E vinha todo show, e de tanto vir e eu ficar, porque eu tenho essa mania de achar que eu tô na cozinha da minha casa, né? E ficar conversando com as pessoas no meio do show, assim, até eu tomo bronca da banda a valer por causa disso. Porque eu me sinto tão à vontade, às vezes, em alguns lugares, com determinados públicos, que eu realmente esqueço que eu não tô na minha casa e as pessoas viram minhas amigas. Gente, ela tá realmente arrumando a mala, viu? Gente, e tem que ser cada coisa milimetricamente colocada, minha filha, porque senão não fecha. Sabe, ela tá vindo da Bahia. Você veio da Bahia direto? Vim da Bahia direto. Ontem teve show no Pelourinho com o Gilberto Gil. Não foi no Pelourinho, não. Foi no Largo do Terreiro de Jesus. Largo Terreiro de Jesus? Que legal. É porque tava anunciando, eles estavam anunciando o Pelourinho. Porque tinham 2 palcos. Tinha um palco no Pelourinho e outro no Largo do Terreiro de Jesus. Que é um lugar incrível, porque eles montaram um palco de frente para uma igreja. Certo. E com aquelas casas históricas do mundo, que coisa mais bonita do mundo, tudo enfeitado de bandeirinha, Gilberto Gil arrasa, E aquela energia, porque o público está todo entregue na sua mão. Eles não estão lá para dançar forró, eles estão lá para ver você. Então, qualquer coisa
certeza que se brincasse, eles iam embarcar nessa brincadeira. Aí eu brinquei de Ivete Sangalo ontem, né? Que pena que eu não podia estar lá. E o povo com a mão pra cima. Todo mundo tá lá, todo mundo tá lá. É a energia deles. Porra, é demais. E como foi ser fã de Tiete também, né? Porque eu vi a sua postagem, eu vi as fotos, você falando, eu postando, você colocou lá, eu posando de Tiete agora com o meu ídolo, Gilberto Gil. Ele é o máximo. Essa semana eu tive a sorte de conhecer 2 ídolos. Um deles foi o Gilberto Gil e o outro foi o Gabriel Pensador. Olha, isso eu vi, você postou que foi no Forró da Lua, né? Foi, Forró da Lua Cheia. Eu não lembrava o quanto eu achava o Gabriel. Porque eu ouvi essas músicas muito de adolescente, na mesma época que eu ouvia Legião Urbana, um pouco depois, né? Porque ele não é também tão dos anos 80. Mas quando ele apareceu com algumas músicas, tipo o hino que as pessoas cantaram ontem, teve uma que eu não posso falar que mas uma que chama Até Quando, que ele falava até quando você vai levar porrada, até quando você vai ficar sem fazer nada. E a letra inteira dessa música é um chamado para um protesto. E é o momento que a gente vive no Brasil agora. Ele escreveu no começo dos anos 90, veja bem, né? No começo dos anos 90, não, no começo dos anos 2000. Veja bem, quer dizer, parecia que o cara estava preconizando já que... Mas, Jana, se a gente for um pouco mais para trás, olha como é que tá atual as músicas do Gonzaguinha, Brasil, que ele falava, Sim, Cazuza... E o problema é que o país é mal administrado desde a época da colonização, meu amor. Nós somos colonizados por várias. O que a gente queria? Só que assim, a única coisa que, assim, não vamos entrar muito no mérito da política, porque senão a gente vai até arrumar desafetos. Mas eu só espero... nada, porque eu acho que o direito de expressão se expressão é nosso. Se você come caqui, eu não como caqui, o problema é meu. Não, hoje eu já tive um bate-papo assim com o meu mestre de filosofia que me conhece há trocentos anos, por causa disso mesmo, porque a única coisa que eu acho que o brasileiro precisa se conscientizar é que não basta só ir nas ruas. A gente tem o poder do voto. A gente tem que saber por que é na rua. Não adianta nada. Quinta-feira passada eu achar bonito porque tá cantando o hino nacional. Já tinha aumentado a passagem, certo? Aí rolou. Só que aí não tinha um porquê. Tinha gente festejando, churrasquinho rolando, todo mundo ficando bêbado. Carnaval. E aí começa a balbúrdia. E não é por aí. Aí eu pensei comigo, eu não saio mais pra rua desde que haja, até enquanto não houver um objetivo claro, tipo, olha, agora nós vamos brigar contra a PEC. Então agora nós vamos pela PEC. Então agora nós vamos pela saúde. Então agora nós vamos pela educação. Agora nós vamos por não sei o quê. E não um oba-oba só. Porque se você não for objetivo, assim, segundo o Lair Ribeiro, né, nas coisas de neurolinguística, de programação neurolinguística, ele diz o seguinte: o ser humano gosta de ser solicitado, mas você precisa ser muito específico no que você quer para que ele possa fazer. E com a política não é diferente. Primeira coisa, eu acho. Eu ainda estou formando minha opinião sobre o voto obrigatório, porque eu não sei se é... Eu não sou a favor. Então, eu não sei se eu também não sou a favor. Eu não sei, eu não tenho opinião ainda, porque rola voto de cabresto de qualquer jeito. De qualquer jeito. Sendo obrigatório ou não sendo obrigatório. E aí fica difícil, porque a classe baixa não vai votar, os burgueses não vão votar. Não, eu acho que o feriado vai pra praia. Então, eu ainda não formei minha opinião sobre isso, eu preciso pensar. E eu acho que as pessoas, antes de levantar a bandeira, têm que assumir. Quem não, por exemplo, eu sou uma pessoa pública e assumo, não formei minha opinião sobre a questão do voto obrigatório. Por quê? Porque eu ainda estou pesquisando, eu estou estudando. O nosso problema é que a gente teve muito pouca aula de história bem dada. E a aula de história que a gente teve, pelo menos na época que eu tive, era ali pós-ditadura, né? Então os livros que vinham pra gente eram livros que faziam do Brasil um país maravilhoso, incrível, e não contava história porra nenhuma. Então a gente não sabe, a gente não estudou 32, a gente não estudou um monte de coisa. A gente não estudou o golpe, a gente não estudou um monte de coisa. E a ditadura não fazia questão, a gente só estudou a colonização. Que legal, os portugueses bonzinhos chegando, colonizando os índios. Que bonito, né? Que legal. Ninguém fala de tudo o que aconteceu
é uma nação inteira indígena que acabou. E até hoje, né? É um povo totalmente oprimido. O que é essa história dos Guarani Caiová, que é a história dos Curubulubulu, que eu não sei o que é o seu... Até hoje, cada vez diminui mais o espaço deles, invadem mais, cada vez eles estão perdendo mais a cultura deles. Então, e, quer dizer, infelizmente, a gente precisa, acho que tem uma solução. educação. Antes de mais nada, É isso que eu falo. é a coisa de base. Se você der a base, que é a saúdezinha, a educação,zinha, o tratamento digno, o cara vai ser um cara mais inteligente, com certeza. Mas é isso, No sentido que não se de quer. inteligência global, Porque um né? povo que tem educação, ele pensa. E um povo que pensa não é manipulado. O povo que pensa é evoluído. Vai lá na Alemanha pra você ver na Rússia como é que é os negócios. Funciona. Porque lá ninguém fiscaliza. Tem uma acampando em Stuttgart por causa de uma praça. Faz uns 6 meses que tem gente acampada lá. Pra não demolirem a praça. E eles passaram por um inverno rigoroso, veja bem. E fica. Acampados. Então, É uma loucura isso. Então você vê, agora é bom que o brasileiro aprenda a se manifestar. Não basta gritar. não. Tem que saber por que está gritando e tem que fazer valer seu voto. Porque uma das coisas que eu discuti hoje, que eu deixei bem claro, que é assim, eu fui para as ruas, pelas diretas, eu fui para as ruas de cara pintada contra o Collor. É, eu fui só cara pintada. O Collor não teve meu voto. Ele está lá no Congresso, mas eu tenho certeza absoluta que eu não ajudei. Eu não vou te falar o que é pior. Ele é do Alagoas. Você pergunte de onde vem os maiores votos. Isso. Então, mas é isso que eu falo. O povo tem que aprender a votar, a exercer seu direito. Sabe, eu acho que... Olha, o povo só vai aprender a votar quando ele entender a história do seu próprio país. E por isso, para isso, já que a escola não ensina, tem que procurar, tem que pesquisar. Hoje em dia, graças a Deus e graças à internet, a gente tem informação a curto alcance. Jana, eu não me pego só pela internet, porque assim, eu venho de uma geração que a internet é agora. Eu venho de uma geração que eu pesquisei. Eu conheço muito da história do Brasil, porque eu sou aficionada por história. Não só brasileira, eu adoro história. E os livros estão aí, os historiadores estão aí, os títulos proibidos estão aí. O que falta é o cidadão procurar conhecer. Por quê? Porque hoje você tem a informação no seu dedo, na ponta do seu dedo. Hoje é muito mais fácil, muito mais rápido. A nossa geração é uma geração saudosista. A sua deve ser mais ainda que a minha. Eu tenho 40 anos e tenho saudade de coisas que eu não vivi. Imagina você que viveu. Não, e eu também. Eu fui criada numa família que sempre deu muito valor. Eu venho de família de músicos, de artistas, né? E eu tenho um parentesco já que me leva a isso. Então eu já tive uma criação meio diferenciada. Eu tive contato com muita coisa que não era da minha geração. Era a geração dos meus avós, geração da minha mãe. Minha mãe foi cantora de rádio. Então eu conheço muito da história da nossa música através do que eu escutava, dos meus avós, da minha mãe. Mas eu acho que também falta isso. Falta essa cultura passada. Janinha, nosso tempo está acabando. Adorei. Vamos falar mais, porque ainda vamos ter entrevista do Bicho de Pé, gente, com a banda toda. Aí, tudo, falar do bicho. Estou indo dia 22 de julho para Lisboa, participar do Forró de Lisboa. Que legal, Irã, beijo no Irã. Né? E aí quando eu voltar, eu conto a próxima novidade para vocês. Com certeza, olha, o canal tá aberto, Aconteceu não é meu, o Aconteceu é nosso, é tanto dos músicos quanto dos forrozeiros, para vocês colocarem a agenda de vocês, para os forrozeiros se manifestarem, procurarem saber mais sobre o nosso forró. bichodepé.com.br. Isso, acessem, eu posto música direto, que eu sou fanzaça, e canto da Ema sexta-feira. É isso aí. Um beijo, Jana. Beijo. Tchau.